Eu sou enfermeira, profissional da saúde e tenho muito orgulho disso. Eu acho que se eu não fosse enfermeira, eu não sei o que seria. Gente, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a doutora Thalita Pavarini, no Nursecast Brasil, que agora está no YouTube, proporcionando a você essas experiências fantásticas e mostrando cada vez mais a potência da enfermagem. E hoje eu tô aqui com ninguém mais, ninguém menos que já me arrepiei inteira. A gente bateu um papo antes com a Mônica Calazans. Sim, essa enfermeira fantástica que vai trazer muita experiência pra gente e muita inspiração. Bati um papo com ela antes de começar a gravação dessa entrevista e, gente, eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Tenho certeza que você já conhece a Mônica, mas a gente vai conhecer um pouco mais dessa profissional incrível que está num momento tão único, porque nós estamos gravando distante, apesar de morar na mesma cidade, porque a gente ainda está nesse momento de pandemia. Então, vamos lá. Mônica, muito obrigada por ter aceito esse convite do Nursecast Brasil, que, olha, foi com muita alegria, foi com muita emoção. Eu até postei um dia antes da gravação que eu estava com você, as pessoas começaram a me mandar direct com perguntas e é uma delícia. Mas vamos lá, Mônica, por favor, quem que é você? Conta para nós. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Mônica Calazans, sou enfermeira com muito orgulho, tenho 54 anos, moro em Itaquera, sou enfermeira do Hospital Emílio Ribas, aqui de São Paulo também. E assim, é um orgulho estar falando com vocês, uma emoção também. Estou adorando o nosso bate-papo. Ô, gente, amor, gente, eu tô arrepiada, gente. Vocês sabem, né, que eu gosto da enfermagem, né, gente? É assim. E eu tenho o prazer com o Nursecast Brasil de convidar pessoas incríveis como a Mônica. E Mônica, me conta pra gente a sua história. Então eu sei que muitas pessoas já viram, né? Porque já saiu algumas notas na mídia sobre a Mônica. Mas conta pra gente como que é a sua história. Você iniciou na enfermagem como? Conta pra gente. Então, assim, Thalita, eu iniciei na enfermagem, eu não lembro muito bem a data, mas tudo começou quando eu entrei no Hospital das Clínicas com 19 anos. Uau! E aí eu era oficial administrativa. Aí, durante um tempo, como oficial administrativa, eu trabalhava dentro de uma unidade de internação. E nessa unidade de internação tinha os pacientes, e eu passava pelo corredor, pelos quartos, porque eu cuidava da parte de papelada, né, de medicação, eu ia buscar medicação, aquela coisa toda. E numa dessas minhas passadas pelos quartos, assim, pelo corredor, né, um paciente me pediu água. E aí eu olhei assim para ele e falei: "Não, eu não posso te dar água", né? Foi bem assim, eu não posso te dar água. Aí ele não entendeu porque eu não podia dar água. Eu não podia dar água porque era da área administrativa, então não tinha acesso aos pacientes. Aí depois eu vim para casa e fiquei pensando: nossa, mas eu não posso dar água para o paciente trabalhando no hospital daquele tamanho. Aí eu pensei assim: nossa, o meu papel está muito limitado dentro do hospital. Eu vou fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Aí eu fiz o curso de auxiliar de enfermagem, assim, resumindo, fiz o curso de auxiliar de enfermagem, eu tive a grande chance de fazer o concurso para auxiliar de enfermagem no mesmo hospital. Show. E aí eu fiz o concurso mais ou menos em fevereiro. Quando foi em agosto, eu já estava trabalhando como auxiliar de enfermagem concursada do Hospital das Clínicas. Aham. Entenderam, E né, gente? aí Quando a pessoa quer. eu achei assim, isso foi muito bom para mim, né? E eu trabalhava numa unidade de terapia intensiva e eu era escriturária dessa unidade de terapia intensiva. E a minha chefia pensou assim: eu vou te aproveitar aqui mesmo. Eu vou arranjar uma outra escriturária para ficar no teu lugar, mas você vai ficar aqui como auxiliar de enfermagem. Então, eu fiquei na mesma unidade em que eu era escriturária, eu fiquei trabalhando como auxiliar de enfermagem. Uhum. E aí eu falei: tá pouco, eu Olha só. preciso crescer. Como auxiliar, a gente é limitada nas atribuições. E eu sempre fui muito assim,
com vontade de fazer as coisas. Eu via as enfermeiras fazendo procedimento e eu não podia fazer. Eu falei, mas num hospital desse tamanho, eu não posso fazer isso, que na minha cabeça é tão simples. Aí eu falei, não, vou fazer faculdade. Agora eu vou fazer faculdade. Aí todo mundo, mas você vai fazer faculdade de enfermagem? Eu falei, vou fazer faculdade de enfermagem. Foi aí que eu enveredei e fiz a faculdade de enfermagem. Foi fácil? Não, não foi fácil. Foi tranquilo? Não, não foi tranquilo. Por quê? Quando eu comecei a fazer a faculdade de enfermagem, eu mudei de horário, eu fui trabalhar à noite, porque eu precisava ganhar mais para pagar a faculdade. Então, nada melhor do que trabalhar à noite. E aí eu fazia plantões extras, justamente para ajudar, porque eu já tinha meu filho, tinha que ajudar nas despesas de casa, tinha os meus gastos pessoais. Então, de alguma forma, eu tinha que arranjar dinheiro. Então, qual a forma? Trabalhando. E aí foi onde eu comecei a trabalhar à noite. Eu saía do plantão 7 horas da manhã, ia para a faculdade de manhã, saía por volta das 11h30, meio-dia, vinha para casa, dormia um pouco e ia trabalhar de novo. Então, quer dizer, não foi fácil. Não. Até que eu consegui me formar, que, olha, foi uma batalha intensa, mas em momento algum eu pensei em desistir. Show. Sabe? Em momento algum. O meu sonho, Thalita, era eu terminar a faculdade, pegar meu diploma, ir lá no Corém e fazer meu carimbo. Você não tem noção. Que delícia. Quando, sabe, eu fiquei tão feliz que eu fiz o meu carimbo, que o cara falou assim, olha, só vai ficar pronto amanhã. Eu saí do Corém e desci numa papelaria para fazer o carimbo. Ele falou assim, o carimbo só vai ficar pronto amanhã. Eu falei, moço, faz o carimbo para mim hoje, porque eu não vou voltar aqui amanhã, eu quero levar meu carimbo hoje. Uma coisa tão boba, mas para mim teve um significado imenso. Imenso, você não tem noção. Mas mesmo assim, eu tinha um carimbo, mas não trabalhava ainda como enfermeira, mas o meu carimbo estava na bolsa. Sim. Você não sabe, eu cheguei em casa, uma felicidade, eu mostrei para minha mãe, eu ficava carimbando a folha de sulfite. Adoro. Mônica Aparecida Calazans, o meu Corém, enfermeira. Gente, foi uma emoção tão grande. E aí meu carimbo ficou lá. Não foi fácil para mim conseguir emprego, mas eu não desisti. Não desisti. E eu trabalhei no HC durante 33 anos. Uau. Quando foi... Perdão, Mônica, mas assim, você que está sentindo essa emoção dessa história, deixa seu comentário. O que você fez quando você pegou o seu primeiro carimbo? Porque é isso, eu também vim carimbar. Eu carimbei livro, porque é a concretização, né? Porque você de um sonho. Por um processo, exato, que tem muitos desafios. E aí, quando você tem o carimbo, é a representação da realização, né? Então, é muito gostoso. Deixa nos comentários se você fez isso também, que a Mônica, que eu fiz também, porque é prazeroso. Mas conta. E aí, eu fiquei no HC até 2018. Aí, em 2018, eu consegui o emprego como enfermeira, que é onde eu estou até hoje. E, assim, eu me sinto realizada. E aí todo mundo me pergunta, mas você foi fazer faculdade tão tarde? Você foi fazer faculdade com 40 anos? Sim, fui fazer faculdade, eu tinha 41, mais ou menos. Mas eu acho que é justamente a época que eu estava preparada. E, assim, as pessoas não têm que se apegar nessa questão da idade. Faça a faculdade a hora que você acha que você está preparada, se é com 40, se é com 50, faça. Saia da zona de conforto e faça. Não fique esperando as pessoas te impulsionar, né? Porque a pessoa se apega com a idade, alguém se apega com a idade e fala, não vou fazer porque eu tenho tanto de idade. Gente, não se apegue a isso. Eu sou um exemplo que com mais de 40, eu tive todas as minhas dificuldades para fazer a faculdade, mas aí me formei, entendeu? Estou realizada e eu acho que isso é uma coisa que pode alcançar a todos. É isso que as pessoas têm que pôr na cabeça. Isso é uma situação que qualquer um pode fazer. Qualquer um pode estudar. Dificuldade todo mundo tem. Não foi fácil para mim. Se eu falar que foi fácil, eu estou mentindo. Não foi fácil. Questão financeira, que a gente passa apertado. Mas você tem que abrir mão de algumas coisas para chegar lá na frente e você colher tudo.
Você Perfeito. colher tudo que você fez lá atrás. E hoje é o que eu falo, quando eu deito na cama, no travesseiro, eu deito com a consciência tranquila, porque eu sei que eu faço um bom trabalho, eu sei que eu cuido bem dos pacientes. Então, quando você faz esse bom trabalho, a sua consciência é tranquila. Você dorme tranquilamente. E isso, tenho certeza que vai impactar de uma maneira muito especial você que está ouvindo a gente, porque pode gerar essa dúvida, né? Curso ou não, vou ou não. A gente parte do princípio, né, Mônica? Ninguém falou que é fácil. Ninguém falou faça um curso, isso até independe do curso que você está cursando. Independe da área. E a enfermagem, ela tem um lado muito especial, transformador. Porque é impossível você sair a mesma pessoa, né? Claro que já com o passar dos anos a gente já se torna, né? A gente vai mudando. Mas a área da saúde, ela é transformadora e a enfermagem em especial, porque a gente deve desenvolver, algumas pessoas já vêm com isso, outras são impulsionadas e são orientadas pela própria formação, desenvolvimento de empatia, trabalho em equipe. Então isso muda a gente. Então, é uma transformação que tem um impacto no nosso ser também. Então, ninguém falou que é fácil. Partindo desse pressuposto, que ninguém falou que é fácil. Mas existe um período de tempo determinado, de 4 a 5 anos, a depender da instituição que você cursa. Esse momento vai passar e, como a Mônica falou, você vai colher os frutos dessa sua escolha. Toda escolha tem uma renúncia, você renunciou a algumas questões, às vezes importantes, né? Mas qual que é o benefício? A Mônica, gente, a Mônica está aqui para mostrar para você qual é o benefício. A Mônica e todos os profissionais que participam aqui do NurseCast Brasil. E, Mônica, é desafiador, né, você fazer, porque tem um certo preconceito de cursar com X idade ou não. Mas, assim, quem sabe do seu sonho, né? Você, né? É cada um, né? Cada um, né? Quem sabe onde aperta seu calo é cada um. E o Então, momento essa de questão vida, né? questão de idade, eu acho que as pessoas não têm que se prender a isso. Tá com vontade de fazer? Vai, estuda. Se você não quer começar pelo um curso superior, faz um curso técnico, vê se é isso mesmo que você quer, se você se adapta, se você gosta, porque você tem que gostar, né? Primeiro você tem que gostar. Se você gosta, gostou, vai em frente. Nossa, então tá. Pensa que nem eu pensei. Nossa, eu estou no curso técnico, mas eu posso crescer mais. Então, eu vou lá e faço uma faculdade. É começar por esse princípio, entendeu? Mas, assim, o que as pessoas têm que entender, não se apegue à questão da idade. Não se apegue. Vai, mete a cara, porque esperar as coisas melhorar para você crescer profissionalmente, isso não vai acontecer. Então, a gente tem que, eu volto a falar, sai da zona do conforto e mete a cara e vai estudar. Sim, sim, perfeito. Então já pegou a dica, né? Já pegou a dica. E aí, com essa trajetória fantástica, bem, se você conhece o HC, comenta que área que você conhece, ou de repente você trabalha nele, é o maior complexo da América Latina, então a gente encontra de tudo ali. Tudo, tudo. É um aprendizado fantástico. E olha que o paciente crítico já estava te permeando ali, né? Já estava te preparando ali, Sim, essa vivência com o sim. paciente crítico. E aí, Mônica, por exemplo, que a gente está inserido nesse contexto de pandemia, de falando de uma doença com uma alta capacidade de contaminação nas outras pessoas, virulência, letalidade. E aí você foi atuar em um hospital, que é o Hospital Emílio Ribas, que a característica dele é lidar com esse tipo de doença. Então, é um hospital que é um instituto de infectologia. Então, estar preparado para o novo, o desconhecido, o uso de EPIs de forma constante, isso já era da sua realidade, não é? Sim, sim, né? Porque eu trabalhava já no HC, que é um hospital de referência, e aí a minha escolha foi Emílio Ribas, porque assim, Thalita, no Emílio Ribas eu sou um contrato por um tempo determinado. Por que isso?
Com a pandemia, houve baixas de funcionários em alguns hospitais e o governo, eu já tinha feito um concurso, estava esperando para ser chamada, e aí, como houve essa baixa de funcionário, ele abriu esse contrato por tempo determinado, e aí eu fui escolher a vaga. Então, assim, tinha vários hospitais em São Paulo. Mas aí eu quis Emílio Ribas. Quando eu falei que eu ia para Emílio Ribas, aqui na minha casa foi aquilo. Não, você está louca. Para quê? Por que você vai para lá? Ah, é perigoso. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, menos. Porque, assim, lá eu estou muito protegida. Porque lá eu sei que o paciente tem Covid. Então, é automático você se proteger. E, assim, EPIs naquele lugar é o que não falta. Então, a gente se protege para entrar no quarto. Eu já não tenho... Quando eu entrei lá, eu tinha muito receio de falhar na minha proteção, né? No uso de EPI, na hora de você se desparamentar, eu tinha muito receio de me contaminar e levar a contaminação para o paciente ou até mesmo se trazer para casa. Mas o acolhimento da equipe ali do Emílio foi tão assim perfeito que você se sente à vontade, você se sente segura, entendeu? Então agora eu já tô lá desde maio do ano passado, né? O meu contrato vai até maio agora de 2021. E agora assim, eu já estou mais tranquila. Você tem mais segurança para lidar com os pacientes. Eu, né, tenho mais segurança para lidar com os pacientes. Então, essa experiência que eu já tinha, e mais essa experiência que eu adquiri no Emílio, nossa, está sendo fantástico para mim. Sabe? A gente lida com mais tranquilidade, a gente lida com mais conforto com o paciente com Covid positivo, entendeu? Você tem um olhar mais seguro na hora de cuidar. Isso que é muito legal nessa questão. Fantástico, você trouxe elementos muito importantes, que é, primeiro, a guerreira, né? A gente, adorei, gente menos. Eu estou numa excelente instituição que me oferece os recursos, então isso faz diferença para, inclusive, a saúde mental, não só física, né? Você ter os elementos aí, essa questão do uso dos EPIs, você ter os treinamentos, como paramenta, como desparamenta. Então, primeiro, esse enfrentamento de, gente, não tem que fazer, não é isso? Eu estou formada, eu sou uma profissional, então isso é muito interessante, assim, como que a enfermagem, de fato, ela enfrenta qualquer situação. Então, então eu vou lá. Então, isso é muito interessante, isso é realmente muito inspirador, porque algumas pessoas falam, tem que ter dom. Sim, o dom é uma pequena parte, mas eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que ter garra, né? Então, assim, não vamos romantizar demais. Esse canal tem a... Não vamos romantizar, é isso. Eu tenho um dom, sim, mas assim, eu sei que o meu trabalho faz a diferença na vida do outro. Eu sei que eu sou um bom profissional. Eu sei que eu vou atuar em prol dele. Então, você vai com essa confiança juntamente com o apoio institucional, que é chato. Não adianta ter tudo isso no TPI. Sim, com certeza. Então, não. Isso eu acho que é muito... A gente destaca muito o profissional da enfermagem porque isso é quase que tá junto do sangue, né? Tem a hemoglobina e tem esse jeito de ser da enfermagem, que é de enfrentar, não tem que fazer? Então vamos. Isso é maravilhoso. Então, lá neste cenário, você está o tempo, desde que você entrou neste instituto, que é voltado à questão da infectologia, você está com pacientes Covid-19. Sim, é uma UTI de 10 leitos, além, né, dos pacientes com Covid-19 positivo. Quando vaga um leito ou outro, vem pacientes com outras patologias também. Mas, assim, a 100% Covid-19, Thalita, 100%. Uma hora ou outra aparece um paciente com uma outra patologia, alguma coisa diferente,
Mas ontem mesmo eu terminei meu plantão 100% de Covid. Tá. Então já fica até a dica, né, gente? Que, né, para quem ainda não, que a gente aproveita e fala para quem não acredita que isso não existe, né, gente? Pelo amor de Deus. Às vezes eu falo brincando, quer dar uma passeadinha comigo no pronto-socorro, meu anjo? Para você entender. Vamos visitar uma UTI, meu anjo? Mas eu Não é, Thalita? Né? Porque é verdade. a gente traz essa toada de humor, mas é para falar sério. E conta, assim... não, para ver se... E eu tenho uma percepção, né, bem, dá para ver pelo seu enfrentamento, que faz... O enfrentamento, ele é um divisor de águas, inclusive para a gente desenvolver estresse crônico, desenvolver algum outro tipo de doença, o enfrentamento, ele é chave. E diante deste cenário, ou seja, você já foi para lá sabendo do cenário, né? Como que foi essa relação entre, assim, você já falou um pouquinho do medo que tinha de se contaminar o paciente, contaminar a casa, né? As pessoas do seu convívio. E como que você enfrentou isso? Como que a Mônica falou, peraí, que eu vou dar um jeito de enfrentar isso? Como que foi? A partir do momento que eu comecei a trabalhar com mais segurança, Thalita, sabe? Porque na outra instituição que eu trabalho com pacientes Covid e suspeito. Tá. Né? Então, todo mundo falava assim, nossa, mas você não tem medo? Medo! Mas se eu tiver medo, eu não cuido. Né? Se eu tiver medo de chegar no próximo que está precisando de ajuda, eu não cuido. Eu sempre falo, na enfermagem você não pode ter medo, porque quem tem medo não acolhe. Porque se eu tiver medo de cuidar, de chegar próximo do paciente com Covid ou com suspeita, eu não vou conversar, eu vou bloquear, eu vou criar uma barreira. E esse momento, Thalita, eu não posso fazer isso com o paciente. Se eu estava conversando um plantão passado com um paciente que ele estava com Covid, ele chegou para mim, ele chorava tanto, Thalita, ele chorava tanto, porque ele estava com medo de morrer. Aí me chega um paciente desse para mim e eu vou ter medo de cuidar dele, eu vou ter medo de chegar perto dele e olhar nos olhos dele e falar para ele, confie que vai dar tudo certo. Eu olhei bem nos olhos dele e falei, o senhor confia em mim? E os olhos dele cheios de lágrima, ele falou, confio. Falei, então, fique em paz, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. O senhor vai manter a calma, eu quero que o senhor mantenha a calma. Agora o senhor tem que manter a calma. Não adianta o senhor ficar apavorado, não adianta o senhor ficar desesperado, que isso a gente não vai chegar. Mas eu falava bem assim nos olhos dele, Thalita. E aí ele começou a respirar mais calmo, ele começou a parar de ficar sudoreico, ele começou, sabe? Aí eu falei, o senhor tem que confiar. Se o senhor veio aqui procurar ajuda, nós estamos aqui para te ajudar. Se o senhor saiu da sua casa para vir aqui, é porque o senhor confia. Senão o senhor ia para outro lugar. Aí deu de cara comigo. Vai ter que me aturar. Então, bora lá. Senta aí, fica calmo que eu vou te ajudar. Com um monte de gente atrás de mim, Thalita. Você não tem noção. Tinha um monte de gente. Aí ele sentou, respirou. Aí eu peguei, fui ver as outras coisas. Quando eu cheguei, perguntei para o outro funcionário, cadê o fulano que eu estava conversando aqui? Ele falou, o médico viu ele direitinho, deu a medicação e foi embora. Ele foi embora andando? Foi. Pronto. Para mim, isso é uma satisfação tão grande, sabe? São histórias que eu falo assim, que eu guardo para mim. Isso é uma satisfação muito grande, sabe? Então, quando eu falo do medo, aí eu volto atrás e falo, a gente não pode ter medo de acolher. Não pode, Thalita. Porque nesse momento de pandemia, você pega cada situação. Então eu falo, tudo isso para a gente é novo também na enfermagem. A gente está lidando com tudo isso e você tem que tirar força também da onde não tem. Porque os pacientes te procuram com uma necessidade muito grande, Thalita. Então, hoje eu falo, os profissionais da saúde, eles estão se desdobrando para dar um atendimento de excelência para a população.
E isso é muito importante. Eu acho que por isso que a nossa categoria está sendo valorizada nesse momento, porque a gente se desdobra para dar atendimento de excelência, sabe? A maioria dos profissionais com comprometimento, sabe? Com humanização, porque esse momento é crucial para esses pacientes que nos procuram, sabe? Eles têm um medo muito grande, que é o medo da morte, porque como eles sabem que essa doença infeliz não tem cura, a única coisa que nós temos é a vacina, então eles têm muito medo da morte. Esse número de morte que teve, então eles têm medo. Quando um pega o resultado de Covid, ele só pensa assim, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. E aí o emocional deles vai lá no chão. E aí ele chega na tua unidade de saúde com o emocional lá embaixo, se você não resgatar esse emocional dele, putz, é mais um que você perde. Então, eu enfatizo muito isso, sabe? Esse acolhimento, essa humanização que nós, da enfermagem, tira não sei de onde, mas que a gente tira, a gente tira. Tira de letra. E aí é onde eu falo, é que até você que já acompanha o Nursecast Brasil, no podcast, principalmente, quando eu peço para o convidado, para a convidada falar de uma história que marcou, que salvou a vida, ela acabou de dar um exemplo. Porque você chegar, tirar a pessoa do desespero e falar, confia em mim, veja, é uma troca muito intensa, porque você puxou para você a responsabilidade. Lógico, nós já temos, isso já está intrínseco na gente. Mas veja como a gente resgata, a gente pega na mão. E isso não é salvar a vida, gente. Isso não é você proporcionar a pessoa que está num cenário de desespero. O UTI é um cenário que quem é intensivista acha tranquilo, gostoso, né? Mas quem não é um cenário assustador, a quantidade de equipamentos, a quantidade de pessoas, a gravidade dos outros casos, o jeito que a pessoa está paramentada, é assustador para um paciente. E você resgatar essa confiança e acalmar essa pessoa, inclusive com impacto em sinais vitais, gente, me conta, vai, me conta se você já passou por uma situação semelhante também, vamos trocar essas informações e mostrar o quanto que a gente impacta na vida das pessoas. Ah, meu Deus do céu. Não, quando você falou você confia em mim, eu já estava assim. Mas são histórias que a gente vivencia, viu, Thalita? São muitas histórias, sabe? E uma coisa que me impacta também é o isolamento familiar, né? Porque quando você transfere o paciente na outra unidade que eu trabalho, a gente não tem estrutura para ficar com o paciente internado, né? Que é um pronto atendimento. Então, a gente pede vaga para os hospitais que estão acolhendo os pacientes com Covid ou com suspeita. E aí, a gente põe dentro da ambulância e leva o paciente para o hospital. Só que aí, o familiar não pode ir junto. E aí, o que me... Assim, durante toda essa pandemia, casos de idosos, né? Os senhorzinhos de 70 anos, 80 anos. Quanto tempo ele é casado, né? Com aquela senhora, 50 anos de casamento, nunca se separou, aquela coisa toda. E aí, nesse momento da doença, você tem que ir por dentro da ambulância, ele vai e ela fica. Me dói quando eu falo para ela assim, olha, a senhora não pode ir junto. E aí eles não entendem. Ah, mas como não? Ele vai ficar internado sozinho. Como? Eu falei, então, aí é o contato por telefone, aquela coisa toda, né, que todo mundo sabe. Então, essa situação, eu que falo sempre nas minhas entrevistas, impacta muito, porque mexe muito com o emocional do paciente, né? Esse contato familiar e outra. Eu não sei se aquela vez vai ser a última vez que ela vai estar vendo, porque você não sabe da evolução da doença. Então, essa pandemia veio para isso também, né? Distanciar as pessoas que se amam, né? Vai para o hospital, fica longe da família. Quem sabe mexer com celular, ok. Agora, e aqueles idosos que não sabem, né? Que não sabem mexer, aí fica nessa dependência. O médico só o contato, olha, o paciente está estável, está isso, está aquilo, mas você não está vendo, né? Você não está vendo. Então, olha, é o que eu falo em todas as minhas entrevistas, essa pandemia, essa situação do isolamento familiar no momento da internação me impactou muito. Me impactou
de verdade. Uhum. Você sabe que essa fala, eu já conversei com outros enfermeiros, enfim, técnicos auxiliares, aos prantos. E o foco não era o medo dele, o foco era justamente isso que você falou. Thalita, ele tá sozinho no quarto, ele nunca ficou sozinho, ela nunca ficou sozinha. Então, assim, aos Sim, prantos, para entender o quanto que a enfermagem se envolve. E aí aqui a gente não pode fazer... Antigamente tinha uma coisa assim, não, você é profissional, você não pode se envolver. Ô, minha gente, nós somos seres humanos. Esse contato, essa assistência especializada da enfermagem, ela não é fria. De jeito nenhum. Ela não é fria. É claro que ela está tendo muita questão, por exemplo, o contato com tecnologia, mas ela nunca é fria. É claro que quando às vezes as pessoas falam, Thalita, a sua reação é diferente. A minha reação é diferente mediante algum comentário, porque a gente entende a evolução da doença, a gente sabe o que pode acontecer, então a gente não assusta, por exemplo, quando alguém conta, olha, um outro cenário, né? Ele era obeso, diabético, fumante e infartou. Você fala, sim. sim. Mas não é porque eu não senti, é porque a gente entende os fatores predisponentes, a gente entende os fatores de risco, e aí isso acaba acontecendo, mas o contato da enfermagem, ele não é frio, né? E Não. Então, porque imagina quantos aconteceram isso, sentiram verdadeiramente a emoção do paciente. E quantas estratégias foram desenvolvidas pela equipe de enfermagem para minimizar este sofrimento. A gente começou a auxiliar, né, com as chamadas de vídeo, começou a tirar foto, não é? Foi verdade, verdade. E foi levando para este cenário, então mostrando novamente o quanto que a potência da enfermagem, que ela consegue extrapolar a assistência propriamente dita de procedimentos. Sim, Então, sim, a com certeza. comunicação da enfermagem é muito assertiva. Então, você acolher este paciente quando chega na unidade de terapia intensiva e falar, confia em mim, gente. É o que eu precisava ouvir para me acalmar. Não, e assim, vocês ouviram, né, gente? As entrevistas que eu dou, eu adoro. Desculpa. Isso tem que dar entrevista, tem que falar, tem uma excelente profissional, tem que falar. E aí, não, isso tem que escancarar para as pessoas, para todo mundo saber, entendeu? O quanto nós estamos sendo valorizadas. Isso é importante demais. Isso. Né? Eu tenho orgulho, eu falo de boca cheia. Isso. Sou enfermeira assim. Numa das minhas entrevistas também, eu fui obrigada a falar que falaram que eu era atriz, que eu estava atuando. Aí eu... Oi? Calma. Oi, peraí. Deixo claro a todos que eu não sou atriz, que eu sou enfermeira, que eu tenho um corém a zelar. E depois meu irmão corrigiu. Meu irmão falou assim, você não devia ter falado isso, você devia ter falado assim, sou artista sim, a enfermagem é a arte de cuidar. Quer mais que isso, Thalita? Olha só. Desculpa. Mas, gente, então... Mas isso que eu acho fantástico, né, dessa possibilidade da gente estar aqui. Eu sempre repito que eu me sinto privilegiada, não apenas de ser enfermeira, mas atuar na enfermagem, mas de ter o contato de tantos profissionais de excelência. Porque a gente tem que falar mesmo que a gente se orgulha. Claro. Assim, esse movimento, ele estava tímido. Agora a gente está escancarando. Né? Desculpa. A gente tá. Como a gente conversou antes, nós não negamos os desafios cotidianos da enfermagem. A gente não nega os conflitos que existem. A gente não nega que há muito a se melhorar. A gente não nega. Mas não, isso é verdade. A gente reconhece, em primeiro lugar, os profissionais de excelência, que eu acho que é a partir daí que a gente se valoriza, né? Que a gente consegue a valorização
social, é se valorizar. Então, eu admiro a Mônica, então eu trouxe ela com o maior prazer do mundo, assim como todos os convidados, e que a história dela inspire você a dar continuidade, a pensar diferente, a fazer diferente, ou a pensar, estou no caminho certo, porque também penso assim. Então, essa é a proposta. A gente não nega, mas a gente tem que falar do que é bom, do que é excelente. Claro, né? claro. Faz parte. Sem dúvida, faz parte. E aí eu queria que você contasse também, porque, por exemplo, né, você participou, assim, a vacina teve ali, apareceu aquele efeito midiático, mas antes de chegar na vacina propriamente dita, você participou da pesquisa de desenvolvimento da vacina. Queria que você contasse um pouquinho para quem não sabe como que é isso, que, assim, diga-se de passagem, o Brasil, ele é excelente, ele domina o processo de vacina. Ele domina. E é óbvio que tem enfermeiras à frente desse processo todo, né? Cadeia de frio. Então, assim, tem muita coisa envolvida, o desenvolvimento, as pesquisas. E eu queria que você falasse um pouquinho mais de como que foi a participação na pesquisa. Então, eu fui convidada por uma outra enfermeira lá do Emílio Ribas, que ia ter a pesquisa sobre a vacina. E aí, todo mundo, mas isso é doida de participar dessa pesquisa, porque, vai tomar vacina, você não sabe nem o que é. Porque é vacina da China, porque é vacina não sei da onde. Você não sabe nem o que é. Nossa, várias críticas, várias críticas. Aí eu pensei comigo assim, eu tenho 54 anos, sou dona do meu nariz. Eu vou tomar sim, eu vou participar sim. E, tô dando pra galera. Você é louca. Você não tem medo? Eu falei assim, eu sou enfermeira, trabalho na enfermagem, vou ter medo? Não, não vou ter medo. E eu lembro que na época, meu irmão estava com Covid, meu irmão estava internado. E aí, mais um motivo. Eu falei assim, para acabar com esse vírus maldito que está atormentando a vida de todo mundo, eu vou participar dessa pesquisa sim. Aí dei meu nome e fui lá, participei. Da pesquisa foi no dia... Eu sou péssima para a data. Fique Eu sei que tranquilo. eu sei que eu fui lá, tal, aí tomei a primeira dose, e aí fui sendo acompanhada, coleta de exames, aquela coisa toda. Depois de 14 dias, tomei a segunda dose. Até então, não se sabia se era vacina, se era placebo, né? Aí tomei a segunda dose e sempre tendo acompanhamento da equipe, do pessoal da pesquisa, que me monitorava, querendo saber se eu estava bem, se tinha acontecido alguma coisa, se tinha tido alguma reação, aquela coisa toda. E durante todo esse período eu não tive nada, porque no fim eu acabei tomando foi o placebo, por isso que eu fui chamada para tomar a primeira dose da vacina. Uhum. E aí, depois disso, foi essa comoção toda. Mas assim, a minha participação foi através de um convite. Uhum. E eu participei porque eu falei, de que forma que a gente vai poder barrar esse vírus? É só com vacina. Não tem outra coisa, Thalita. Não tem um remédio específico que se tome e fala, não vou ter Covid. Não tem. E assim, todo mundo questiona. Porque muito pouco tempo para se desenvolver uma vacina. Mas vamos combinar que a ciência está muito evoluída? Sim. E assim, eu acho que todo mundo, todos os cientistas, todas as pessoas envolvidas no desenvolvimento da vacina se empenhou ao máximo, porque o número de mortes estava muito grande. Então, quer dizer, eu vou esperar 10 anos para desenvolver a vacina, aí eu começo a aplicar a vacina? Não, os cientistas pensaram, não dá para esperar. Mais de 200 mil mortes, então não dá para esperar. Vamos desenvolver o quanto antes, e assim, a ciência está evoluída. Então, falei, bom, se a ciência está evoluída, por que não tomar? E tomei e está essa comoção toda. E eu estou muito feliz, estou bem, desde a primeira dose, não tive absolutamente nada, recebi piadinhas que eu ia virar jacaré, que eu ia virar foca, mas olha, continuo plena, linda e enfermeira. Perfeito. Pronto. Ai, gente, eu adoro isso.
assim, eu pedi para a Mônica contar essa trajetória, né? Porque a pesquisa do desenvolvimento de vacinas, de algum fármaco, existem diversas etapas, então teve a união global. Então, o que você descobriu aqui, teve muita troca de informação, até por isso que a velocidade foi diminuída, investimento, porque não se faz pesquisa sem dinheiro, tá, gente? A gente pode trocar um dia uma conversa aqui só sobre pesquisa, porque, olha, já fiz muita pesquisa, continuo fazendo e sem dinheiro não dá. Então, assim, né, as instituições, os governos investem dinheiro, aí você tem profissional que estuda, então a velocidade diminui. Mas tem um termo de consentimento, né, Mônica, que você assinou, você estava ciente que, claro, há riscos, né? Toda pesquisa tem risco, então tem esse monitoramento, é seríssimo, gente. O desenvolvimento de um produto, de um fármaco, de uma vacina é muito sério. E o Brasil é muito bom, ele é reconhecido mundialmente pela sua seriedade nas pesquisas. Eu falo isso com muito orgulho, porque além de enfermeira também sou pesquisadora, e a gente leva muito a sério todas as etapas, né, de desenvolvimento. Então, teve essa monitorização da Mônica para ver o que tem, né? E o placebo, se você nunca ouviu falar do placebo, é aquela substância inerte, ou seja, não tem um princípio ativo ali. Simplesmente tem que ser muito semelhante, né? Porque é isso, né? Você não sabia, não faz ideia, mas tinha a possível 50% de chance de ser Isso. a vacina. Mas não é para que a pessoa que tome desconfie se é ou não. Não dá para saber. E vai acompanhando e depois é garantido pela pesquisa o direito dela saber depois a que grupo estava, né? E aí você descobriu que você estava no grupo placebo. E aí depois veio a vacina e tomou, deu tudo certo, plena, linda, maravilhosa. Excelente. E a Mônica, gente, ai, é muito gostoso. O que você está achando dessa entrevista, gente? Fala, deixa nos comentários, já compartilha com alguém que tem uma história semelhante, compartilha com seus colegas de trabalho, de faculdade, porque é muito conteúdo num episódio só, hein, gente? E a proposta do canal é sempre trazer cada vez mais novidades, então fica inscrito já, ativa as notificações para que a gente possa sempre trazer o melhor da enfermagem para a gente. Essa é sempre a proposta. E Mônica, tá, gente? Ganhou um prêmio, né? Que eu gostaria que você falasse. Assim, não é qualquer prêmio, vamos entender. Ela ganhou o prêmio que se chama Prêmio Notáveis, tá? Heroína do Ano. Entende o que a gente está falando Brasil? A gente está falando que é a Mônica? Ai, fala, conta pra gente, conta. Então, eu ganhei, sim, um prêmio Notáveis Heroína do Ano. E aí foi numa situação que eu contei a história, toda a minha trajetória, não só eu, como alguns outros profissionais contaram a história, de trajetória, de vivência, de vida, uma série de coisas. E aí a minha história foi escolhida por uma equipe porque achou que eu representava bem essa questão de ser heroína, né? Porque essa minha batalha, essa minha trajetória de vida, sair de casa às 5h30 da manhã, pegar transporte público e trabalhar no Emílio, enfrentar a pandemia. Eu acho que tudo isso sensibilizou quem leu a minha história. E aí eu fui escolhida como heroína do ano numa situação que vieram na minha casa, fizeram toda uma produção e eu achando que eu era uma das. Quando não, no término de tudo, ele me dá o convite e fala, no convite está escrito, você foi escolhida heroína do ano. Aí, numa das minhas falas, eu falei, não sei nem se eu estou representando bem essa questão de ser heroína, mas esse prêmio também é para os profissionais da saúde, tanto os que estão na linha de frente, quanto aqueles que já se foram, né? Porque a gente também teve uma perda muito grande de profissionais.
na linha de frente. E aí eu recebi o prêmio no dia 2 de dezembro, foi uma coisa muito linda, foi assim, foi uma coisa emocionante, né? Então, a enfermagem já vem sendo representada desde o dia 2 de dezembro, que foi o momento que eu acho que evidenciou mais essa questão da nossa categoria, e eu fiquei muito feliz, e daí para frente vou só colhendo os frutos do prêmio, e é o pessoal querendo entrevistar, querendo que eu fale, e em todas as entrevistas eu falo, faço questão de enfatizar, eu sou enfermeira, profissional da saúde, e tenho muito orgulho disso. Eu acho que se eu não fosse enfermeira, eu não sei o que seria. Não sei, sabe, eu não me vejo em outra profissão se eu não fosse enfermeira, entendeu? E eu acho que isso sensibilizou todo mundo, e onde todo mundo acabou me acolhendo e me parabenizando, e eu estou muito feliz com tudo isso. E a pessoa concorreu com empresas, gente, dá para entender? Ela concorreu com gigantes que, claro, tiveram seu mérito aí de fazer muitas ações, mas entende o prazer, a alegria e o orgulho que eu, enfermeira, tenho da Mônica, porque ela representa essa trajetória, assim, esse enfrentamento com seriedade, com conhecimento, tá? Que essa história de enfermagem por amor, né? A gente ama o que a gente faz, mas, né? Não paga não para ver. Enfim. É assim, então assim, o que ela está colhendo não foi do nada. Investimento, seriedade, comprometimento, deixar sua família em casa e sair todos os dias, seriedade, continuar sempre estudando, se atualizando, discutindo protocolos, discutindo, vendo resposta do paciente, acolhendo. Então, não é gratuito. Então, não é assim fofinho. Não, é com muita seriedade, muito estudo, muito empenho que a Mônica, com essa trajetória incrível e com esse sorriso e com essa risada que acolhe. Tem que ter, né? É que a gente estava falando, né? Se a gente não tiver esse enfrentamento do tá tudo difícil. Qual escolha eu tenho? Olhar a história do copo, né? Que a gente pode encher ele pela metade, eu posso olhar ele meio vazio ou meio cheio. A gente estava conversando que a gente escolhe olhar ele meio cheio, né, Mônica? Claro, com certeza. Nossa, prefiro 1000 vezes. E aí eu acho que eu enfatizo para todo mundo, e assim, para quem estiver escutando, se eu sou exemplo ou não, mas assim, pensa um pouquinho, sai da zona de conforto, raciocina, foi o que a Thalita falou. Eu não estou falando para você que vai ser fácil. Eu não estou falando para você que você vai tirar nota boa todo mês, que você não vai ter que descabelar, que você vai ter dinheiro sobrando. Ninguém falou isso até agora. E para mim não foi. Então, se você ainda está avaliando tudo isso, avalia no que você vai colher lá na frente. Pensa no que você vai conseguir com todas essas dificuldades, porque assim você vai valorizar muito. Porque a gente só valoriza, a gente só dá valor quando as coisas são difíceis. Eu garanto para vocês que se eu tivesse feito a minha faculdade com 19 anos, eu não estaria hoje aqui dando entrevista para ninguém. Seria uma outra realidade, né? Eu acho que o meu aproveitamento não seria tanto do que está sendo pela idade que eu resolvi estudar. Então, vamos avaliar isso. Eu ainda insisto nessa questão. Se tiver pessoas com mais de idade escutando essa nossa entrevista, olha, mete a cara, vai estudar sim. Se você é técnico, se você é auxiliar, vai, não se prenda. Ai, mas eu não vou conseguir emprego em hospital. Não se prenda só em hospital. Enfermagem, a gente tem um leque de opções. Você pode dar aula, você pode trabalhar como gerente, você pode trabalhar em empresas de enfermagem, home care. Então, não se prenda. Porque às vezes tem hospital que não pega porque tem tanto de idade. Eu acho que depois dessa situação toda, me vendo como enfermeira, com 54 anos, trabalhando em hospital, quem sabe os hospitais começam a ter uma nova visão de pessoas com mais de 40. Uhum. Mesmo que não tenham,
vai trabalhar em outra situação. Tem um leque de opções. Tem. Enfermagem não é só hospital. Isso que as pessoas têm que entender. Não é só trabalhar em hospital. Tem um leque de opções. Você pode fazer auditoria, sabe, Thalita? Então, Olha, Mônica, não se muito prendam. obrigada por essa fala, porque isso também é um norte do Nursecast Brasil, que sempre mexeu muito comigo, gente. Não, a enfermagem não está só no hospital, e diga-se de passagem que o hospital, né, geralmente só está na unidade de internação, no PS, às vezes as pessoas lembram da UTI, estão lembrando mais por causa do Covid, mas não existe outro setor. Ou está na atenção primária, e existem muitos locais, muitas possibilidades de atuação que a gente está postando cada vez mais aqui, cada vez que a gente traz um convidado aqui no Nursecast Brasil. No podcast também já tem bastante entrevista nessas diversas áreas que a Mônica está resgatando. E olha como é importante a gente parar um pouco e olhar a nossa própria história. A Mônica chegou a essa belíssima conclusão que na história de vida dela foi mais interessante, colheu mais frutos, foi diferente. Não falei que foi fácil, nem ela. Foi diferente ela fazer a graduação agora do que ao invés se ela tivesse na história de vida dela, fez muito mais sentido agora. Então, você tem que olhar a sua história. Eu acho que vale a pena se inspirar nas pessoas como a Ana Mônica, mas olhar a sua própria história, que aí vai fazer mais sentido, né? Porque cada um tem uma realidade. E o que é importante é, gente, dar uma entrevista com esse sorriso, falando, tem que enfrentar, então vamos. Né? Bem por aí. Foi, assim, um deleite estar com você nesta tarde. Obrigada, Thalita. Nossa! Muito prazer. Se você gostou dessa entrevista, se você tem alguma informação, algum contato, algum comentário para a Mônica, faça. A gente tem que começar entre a gente a valorização. Então, faça algum comentário para a Mônica, vai ser um prazer compartilhar com ela. Você também pode compartilhar com a gente no Instagram, no @nursecastbr, que vai ser um prazer a gente compartilhar, porque isso faz bem. Faz bem quando a gente reconhece o outro, e é claro que faz muito bem quando a gente é reconhecido. Então, Mônica, muito obrigado, muita luz na sua trajetória, muita proteção também, que você continue inspirando as pessoas e, sim, gerenciando o cuidado, salvando vidas e sendo assim tão acolhedora quanto você foi aqui com o Nursecast Brasil, com todo mundo ao seu redor. Muito sucesso na sua vida pessoal e profissional. Muito obrigada a você, Thalita. Um beijo a todo mundo que estiver escutando a nossa entrevista. Eu que agradeço o respeito pela minha história, essa oportunidade que a gente teve de conversar num papo tão descontraído. Nunca me senti tão descontraída com você. Acho que é coisa de enfermeira, né? Muito descontraída. E ontem, quando eu vi mais ou menos o que você queria conversar, eu falei, meu Deus do céu, será que vai vir um papo muito científico? Meu Deus do céu, o que eu faço agora? Não dá tempo nem de ler. Mas adorei a nossa conversa, entendeu? Espero que as pessoas também tenham gostado da minha história. Lembrando que eu sou uma pessoa muito simples, tranquila. Então, assim, gente, vamos sair da zona de conforto, vamos estudar, não se prendam à idade e bora lá. Quero ver mais enfermeiros formados agora em 2021. Sucesso, muito obrigada. Obrigada. E aguardo vocês no próximo episódio do Nursecast Brasil. Obrigada, Thalita. Um beijo, tchau.